todos, esse vídeo é sobre a abortista Margaret Sanger. Eu não tinha a pretensão nenhuma de retornar a este canal tão cedo, mas como cristã e alguém que nasceu no berço evangélico e cresceu com seus pais dizendo que a vida é o bem mais precioso que temos e que Cristo na cruz se entregou para que cada um de nós pudéssemos usufruir dela, e por conta disso não devemos olhar para ela como algo banal, mas compreender que esse bem precioso, o único que deve governar é Deus, o único que tem o poder de tirar é Deus, e que o homem é apenas um instrumento para os planos de Deus nessa terra, seja muitas das vezes nos apresentado por meio de obras boas ou más. Contudo, tendo a certeza que Deus conhece cada coração e o futuro de cada vida. E esse vídeo é baseado na obra introdutória da Anna Campagnolo, Feminismo, Subversão e Persuasão. E me aprofundarei aqui em Margaret Sanger, uma das mães da seita feminista. A segunda onda começou em 1960, contemporânea à construção do Muro de Berlim. Na segunda onda do feminismo, vemos que as mulheres já tinham direito ao voto, que lhes foi concedido em 1920 nos Estados Unidos. Nessa época da primeira onda, ocorria o quesito do sufrágio. Aqui é uma mutação de ideias entre as militantes da primeira onda e as da segunda. As sufragistas eram mulheres que haviam opiniões baseadas, de certo modo, na família. Não eram contra a natureza da mulher e, com certeza, não lutavam a favor do aborto. Por outro lado, a partir de 1960, as figuras representantes do feminismo começam a revelar o verdadeiro sentido da ideologia. Sua aversão à família, mas principalmente a sua visão de que o aborto deveria ser visto como um direito das mulheres. Não é segredo que o feminismo carregue uma mentalidade tão libertina. As raízes dele são embasadas em uma falsa moralidade. Para perceber isso, nem precisamos fazer muito esforço. É só olhar o estilo de vida devassa que as mulheres que anunciavam a ideologia levavam. Um exemplo disso é Elizabeth Staton, famosa por manifestar suas crenças na primeira onda feminista e, infelizmente, dentro da igreja wesleyana. Essa mulher tinha uma visão obscura do casamento. Ela enxergava a maternidade como uma escravidão, além de ser uma herege que escreveu uma Bíblia feminista. Mas nesse vídeo o foco é na Margaret Sanger. As pautas defendidas por Sanger eram o divórcio, o aborto, a contracepção. Em 1910, Sanger passou a frequentar os mesmos lugares que Emma Goldman ia, além de John Red, que mais adiante seria seu amante. Ela passou a flertar com o anarquismo, o iluminismo, o humanismo, o que não era muito estranho, até porque Goldman, que estava em seu círculo de convivência, era uma anarquista. Mais adiante, ela começa a demonstrar a sua familiaridade com o marxismo e a chamada liberdade sexual. Logo, ela lançou seu primeiro boletim em 1914, intitulado A Mulher Rebelde. Nesse livro, ela defendia que a mulher deveria adotar uma conduta contraceptiva, que ela apresenta como controle de natalidade, termo este criado por ela. Por de todos esses discursos em seu livro, que influencia as mulheres a não terem filhos, os fundamentos de suas palavras estão firmados em uma mentalidade totalmente racista e eugenista. Margaret coloca que a eugenia é o caminho mais adequado para a solução de problemas raciais, políticos e sociais. Margaret então acreditava na eugenia. O interessante é que esse mesmo termo criado por Francis Galton, que significa bem-nascido, é o mesmo termo que inspirou o surgimento da eugenia nazista, que buscava uma pureza racial e terminou em um trágico holocausto. Para Sanger, o controle de nascimentos era o principal meio de conduzir a civilização para uma raça mais limpa. Essas palavras ela usava para se referir ao assassinato de bebês no ventre de suas mães. Ela também resolveu abrir sua primeira clínica de controle de nascimentos, ou melhor, assassinato de bebês, no Brooklyn. Mas o estabelecimento funcionou por pouco tempo, pois ela foi presa, afinal era algo ilegal. Até então, sua história de vida não é nada além de um exemplo de imoralidade e criminalidade.
Mas em sua clínica também ela disponibilizava folhetos que falavam de educação sexual. Ela foi presa, mas a sua prisão ganhou fama, e isso aproximou dela os primeiros defensores para legalizar o controle de natalidade. Daí em diante, ela já não tem mais medo de revelar o seu posicionamento eugênico e racista. Porém, para ela conseguir levar adiante os seus planos, ela precisava ser uma mulher casada. Margaret já havia sido casada e era mãe de 3 filhos, mas acabou deixando seu marido e ficando apenas com seus amantes. Ela se casou com James Noah, presidente de uma companhia petrolífera, que foi também o maior investidor de sua clínica abortista. O casamento deles não foi realmente um casamento, mas sim um acordo. E esse acordo para ela foi excelente porque ela não precisava cumprir com o papel de esposa. Ela nem via James direito. E esse casamento, além de um ótimo financiamento para sua clínica de assassinato legalizado, servia também como uma fonte de proteção. Afinal, o único lugar que oferece à mulher realmente uma segurança é o casamento. Em 1923, Margaret consegue reabrir a sua clínica que havia sido fechada em 1916. A maior ânsia de Margaret Sanger com a ampliação desses serviços era, na verdade, a exterminação de grande parte da população. Seu desejo por uma purificação racial era cristalino, e ela realizou um projeto direcionado a pessoas negras para realizar serviços que seriam contra o nascimento de bebês no estado do sul dos Estados Unidos. E esses fracos seriam aqueles que têm uma classe inferior, pessoas que são deficientes físicas ou aqueles que literalmente são afligidos pela miséria. E essas pessoas não deveriam ser um exemplo para aqueles que na mente delas são os mais fortes e os aptos mentalmente e fisicamente para sobreviverem em sociedade. Ela queria também que os pobres parassem de ter filhos. Ela coloca que as pessoas deveriam ser desencorajadas à hiperfertilidade, mas especificamente aqueles que são mentalmente, fisicamente inferiores. Além disso, ela propôs ou descreveu uma das maiores armas da esquerda para persuadir os olhos da população dentro da política. Naquela época, como o foco dela era na legalização do assassinato de bebês no ventre, mas especificamente centralizado nas classes pobres e nos negros, ela coloca que para seus planos pudessem dar certo, ela precisaria de um apoio político e que para isso deveriam contratar 3 ou 4 ministros negros e que esses deveriam ter um histórico de serviço social e ter uma personalidade um tanto cativante. Isso não seria direcionado apenas aos políticos de esquerda, mas qualquer político em si. Mas o ponto aqui é que ela queria ministros negros e com esses requisitos porque seria como uma cortina de fumaça. E esses ministros negros acobertariam seus planos e especificamente depois dessa afirmação dela, nasce um projeto direcionado aos negros, que eu acredito que se chame Negro Project. Não tenho muita certeza disso agora, ficou vago na mente. Mas hoje em dia, os militantes da nova esquerda parecem ter se esquecido desse legado deixado por Margaret Sanger. Tanto que recentemente os norte-americanos se empenharam em uma campanha supostamente antirracista, chamada Black Lives Matter, onde declaram lutar exclusivamente contra os homicídios dos negros americanos. Mas não deram importância aos abortos feitos por mulheres negras, que supera exponencialmente os que são feitos entre os brancos. Ana coloca outro exemplo no livro do presidente da Issues for Life, que seriam cerca de 6.217 vidas que foram tiradas em um determinado ano, enquanto os casos de aborto desse mesmo ano seriam contabilizados por 429 mil vidas mortas no ventre de mulheres negras americanas. Ou seja, a cada 3 bebês negros que nascem nos Estados Unidos, 2 serão abortados. E isso, na verdade, que vemos aqui não é nada além de um preconceito encoberto. Por que raios defenderiam que os bebês estão sendo assassinados se, na opinião da esquerda e das feministas, tirar uma vida de dentro de si é um direito da mulher? É mais cômodo para eles ocultarem os seus olhos para as mães que estão matando seus filhos e lutarem exclusivamente por apenas uma parcela da população.
E eles fazem exatamente o que Sanger queria. Usam os homicídios dos negros como uma cortina de fumaça para ocultar o assassinato dos negros que poderiam nascer. Eles se empenham em uma só causa, dão voz especificamente para ela, enquanto outras coisas que realmente importam estão sendo ocultadas. Então, para Sanger, a ação mais misericordiosa que as famílias poderiam fazer para seus filhos seria matá-lo. Bom, galera, e esse foi o vídeo sobre Margaret Sanger, que participou da primeira onda do feminismo, defendendo o aborto e a contracepção. Mas o seu ponto de vista não era aceito em 1920. Seus discursos tiveram mais voz na segunda onda, onde o foco era na contracepção, o aborto, a prostituição e a chamada revolução sexual. Essa é a Margaret Sanger, uma péssima representatividade do movimento feminista, criminosa, eugenista e racista, que incentivou diversas mulheres a matarem os seus próprios filhos na cegueira de uma falsa liberdade individual, que contribui até hoje para o assassinato de bebês no ventre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscreverem no canal e Deus abençoe!